Então vamos lá, o primeiro aqui que nós vamos falar é o doji, né? Então aqui nós temos três principais tipos de doji, né, que nós podemos encontrar, né? Então, eu vou ler um pouquinho aqui para vocês e vou explicando, tá? O que esse texto aí vai nos falar um pouquinho, tá? Então o doji é considerado padrão de equilíbrio ou indecisão de mercado, tá? Então, geralmente ele é considerado esse padrão de equilíbrio ou indecisão quando ele está aparecendo de forma sozinha no gráfico, digamos, ele não aparece definindo alguma posição, né? Mas isso nós vamos ver na prática ali depois. Vamos lá. Muitas vezes antecede uma reversão de tendência, né? Então foi como eu falei, muitas vezes ele antecede uma reversão, né? O mercado pode estar caindo e aparece a figura do doji, ele pode ser um sinal que, opa, o mercado pode começar a subir, tá? Então, a formação de doji ocorre quando os preços de fechamento e abertura são os mesmos, né? Então, as sombras, tanto superior quanto inferior, podem variar de tamanho. Então, essas sombras aqui, né, esses pavis aqui, então eles podem variar de tamanho, né? E o fechamento e a abertura sempre eles ficam no mesmo lugar, como tu pode ver, né? Então, quer dizer que o mercado abriu aqui, ele variou até essa mínima, subiu até essa máxima, mas fechou no mesmo lugar de abertura. Então isso acaba sendo considerado um equilíbrio dentro da negociação, né? Vamos lá, tipos de doji, né? Estrela, né? Estrela é esse aqui, né? Que a gente chama, pela característica, a formação dele é para lembrar uma estrela. Uma coisa que eu quero deixar bem claro é que os nomes dados aos candles tudo com referência à formação dele, ao que eles lembram, ao que eles parecem, tá? Mas tem alguns nomes que, né, podem ser bem engraçados, alguns nomes estranhos aí, mas isso não, o nome não tem nada a ver, né, com o que nós vamos estar falando, né? A gente usa esses nomes porque são nomes que vêm lá desde os meados do século XVIII, então é conteúdo que a gente tem que manter, né, um conteúdo que a gente tem que manter de forma correta aí para estar passando os nomes, né? Porque os nomes são usados de forma universal também, beleza? Então vamos lá, estrela, né? Já expliquei aqui o que é uma estrela, né? Daí sombra superior com tamanhos aproximadamente do mesmo tamanho. Então tu vê que a sombra superior e inferior, né? Aqui desse estrela aproximadamente está do mesmo tamanho, beleza? Outro que nós temos aqui, tumba, né? Sombra superior longa. Então tu vê, né? Ele relembra uma tumba, né? Sombra superior longa, né? Então esses são uns nomes aí bem engraçados mesmo. Vamos lá, outro, libélula, sombra inferior e longa. Então, né, o candle nessa formação aqui a gente costuma de chamar de libélula, tá? Mas todos eles, na verdade, nós podemos chamar de doji, tá? Então, são tipos de doji, tá? Então, quando você vê esses tipos de formações, para você simplificar a linguagem, você não vai dizer, uma tumba, uma libélula, tu vai dizer, tem um doji, né? Fica mais simples, né? Então, sempre quando facilitar mais a linguagem é melhor, mas claro, sempre falando de forma correta aí as informações técnicas, né? Então, aqui nós temos um gráfico real mesmo, né? Um gráfico com cotação da Binance aí, e nesse gráfico aqui a gente pode ver que nós temos a formação de um doji aqui, né? Nesse fundo aqui, né? Então tu percebe, né, a formação dele, como as sombras inferior e superior, elas já são um pouquinho mais longas, e você percebe também que ele surgiu no final de uma tendência de baixa, aqui foi uma figura que surgiu, e após o surgimento dela veio, né, um crescimento, que teve uma reversão de tendência, o mercado passou a subir. Então, essas figuras, quando elas aparecem ou em topo ou em fundo, elas vêm para sinalizar uma reversão do que está acontecendo. Então, se ela vem na seguida de uma tendência de queda, né, provavelmente, então, o que está acontecendo ali pode ser um fundo, né, ele está indicando que, opa, tem chance aí de nós fazer uma tendência de alta. E se ele vir no topo, também ele pode estar indicando, né, essa mesma coisa. Dizer, opa, se a gente veio de uma tendência de alta e ele aparece no topo, então ele é uma indicação também que o mercado pode começar a cair, o preço do ativo pode começar a cair. Tá? Então é uma informação bem importante, né? E a lógica comportamental dele é essa, né? É um equilíbrio. Por quê? Então, se você está vindo de uma tendência de queda, né, provavelmente então você não está com um equilíbrio. Você está vindo com uma força vendedora maior do que uma força compradora. Né? Quer dizer que tem mais gente vendendo que comprando. Então, o preço ele passa a cair, e quando ele começa a encontrar
um ponto de equilíbrio de negociação, ele também sinaliza que a força vendedora está perdendo, a força vendedora está enfraquecendo, né? Se ela vem derrubando e opa, daqui um pouco estabiliza, quer dizer que está enfraquecendo. Então, esse equilíbrio no final de tendência é muito importante ficar de olho, porque ele vem sinalizar, né? Não é que toda vez que você vai ver essa figura o mercado vai subir, né? Pelo amor de Deus, não vão entender desse jeito, né, pessoal? Apenas é um momento para a gente observar o mercado e ter como confirmação, tá? Né? Entender o que está acontecendo nessas últimas horas. E, pô, o preço caiu, mas agora ele está encontrando equilíbrio. Aí você vê que abre mais um candle positivo do lado, opa, né? Aí você já começa a ter uma visão diferente da negociação, do que está acontecendo. Então pode ser um bom ponto de entrada sempre, tá? Vamos lá então, vamos falar de